As clientes estão chegando com linhas de entrada muito avançadas. Algumas com o cabelo já crescendo das quedas de algum momento, com 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, enfim, conforme isso vai acontecer. Eu oriento sempre que tu faça um diagnóstico da seguinte forma: pegue uma porção do cabelo, projete, e com um secador, vocês veem isso muito nas técnicas de mecha, onde o pessoal joga o secador, mas vem com o secador, vou ligar ele aqui, opa, tá desligado, só pega o secador, joga, faz o ar passar pela mecha que tu está segurando e faça uma leitura dos comprimentos e do ritmo e quando foi aquela queda, para poder falar para a cliente o que realmente está causando o frizz, o que realmente está entortando a sua franja, que a distância da franja vai começar. Vocês recordam que a gente trabalha muito com as questões também da responsabilidade quando nós vamos fazer uma texturização, de por que a gente faz uma texturização mais próxima à raiz, no meio da mecha, na ponta da mecha. Tudo isso tem um motivo, quando provocado por querer, ou seja, eu pego uma tesoura e eu provoco uma textura. Eu quero algo. Se é uma textura mais rasa na ponta, se ela invade um pouco o meio, o comprimento do cabelo, ou se ela pode se aproximar sim ou não da raiz. Isso é provocado. Eu tenho o controle, eu espero que a gente tenha o controle. Tudo tem um sentido, mas quando estamos falando de queda, é algo que vem interno, não foi provocado por uma tesoura. Então, um grande número de fios entra na fase de repouso, depois na fase de queda e começa a voltar dentro de um período X que nos dá basicamente uma figura circular. Quando nós temos um comprimento, vamos imaginar aqui, tá? De uma franja, aqui, tá? E o cabelo começa a crescer. Vou fazer marcações até aqui, depois até aqui. Esse é o cabelinho novo. Enquanto ele está no terço da raiz, vamos fazer cortes. Raiz, meio e pontas. Quando ele está na raiz, a dificuldade da cliente de se arrumar, e a raiz não é só a raizinha, 3, 4 dedos, 3, 4 centímetros, 5 centímetros, é raiz. Por que eu falo isso? Porque esse cabelo curto, ele não entra nem na escova. A cliente, quando vai escovar o cabelo pequeno não consegue nem fazer a volta. Então ele recebe só o calor. Ele recebe o calor e o vento do secador, mas ele não recebe o polimento, o selamento que o calor junto à escovação conseguiria dar. Então logo que ela se arruma, a franja está bonita e o que elas nos reclamam? Em instantes a minha franja entorta. Ela entorta porque o cabelo que está crescendo não entra na escova, não consegue dar o polimento e também porque como ele é curto, ele responde muito rapidamente ao calor do corpo, ao suor, à umidade provocada, principalmente agora no verão, e entorta. Quando nós provocamos, aí a gente vai lembrar lá do capítulo das texturas, está aqui numa das nossas lives também, se vocês forem buscar as nossas lives, tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube, tem lives onde a gente fala só sobre a textura. A gente precisa lembrar, deixa eu voltar ela aqui, isso, aqui, que quando eu tenho um cabelo e eu trabalho, tenho cabelos pequenos que estão crescendo e estão próximo à raiz, eles representam o terço mais próximo da cabeça. Quando eles estão até aqui, eu tenho um problema muito ruim, se o comprimento é esse. É difícil, eles entortam o cabelo. Quando eu venho com ele crescendo e ele invade o meio do cabelo, do comprimento proposto, ele começa a melhorar. Quando ele vem se aproximando no crescimento do terço final, praticamente o encaixe do corte começa a curar. Mas as frontais, que geralmente têm franjas laterais, franjas mais curtas, porções mais leves, elas têm um impacto desses cabelos curtos de uma maneira absurda. Então nós precisamos ajudar a cliente a interpretar isso, certo? E quando o cabelo está com muita queda, é como se ele tivesse passado, por exemplo, se eu profissional tivesse pego uma tesoura dentada, outra, e passado numa mesma altura em toda a cabeça. Então eu crio uma figura
dentro de outra figura. O cabelo de muitas mulheres hoje em dia começa a ficar alto e aí com umas pontas onde ela perde o controle. Por isso a recomendação, não vamos entrar em linha de tratamento, cada um sabe o que usa, como orienta, se é dermatologicamente, se o salão pode ajudar, show de bola. Isso não é o assunto em pauta agora e cada um tem a liberdade de escolher. Mas a importância de manter os cortes frequentes, porque o que acontece? Volto com a minha prancheta aqui, tá? Eu preciso manter o corte mais frequente para que esta ponta se mantenha em um determinado comprimento enquanto este fio pacientemente começa a se conduzir até passar do meio do fio e chegar mais próximo das pontas. Não adianta não cortar o cabelo, nós precisamos justamente fazer o fio mais longo, dar um recado para ele, cara, espera um pouco. Espera um pouquinho que a raiz está chegando. A queda parou, estacionou e agora ela está vindo num ritmo, cada um no seu ritmo, mas eu preciso fazer o fio que está mais longo se segurar um pouco no comprimento para que esse ganhe a curvatura do crânio e aí que ele começa a se arrumar, você sabe, então tem que explicar para a cliente, quando esse fio mais curto começar a ter um certo comprimento, 8, 9, 10 centímetros, 12, começar a fazer a curva da cabeça, vai responder a escovação. Tudo isso é conversa. Conversa positiva é diálogo, é orientação. Então nunca vai ser só tirar as pontas. Isso é atender, isso é orientar, isso é ter o respeito da cliente quando ela vem buscar informação. Por isso que eu falo, nós precisamos entender de cabelo e falar mais sobre cabelo. Isso é fundamental, tá? Eu preparei aqui no quadro um corte que era justamente o corte da nossa cliente que aconteceu, chegou hoje e me inspirou nessa conversa, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Veja lá, eu criei uma representação um pouco lúdica aqui, claro, dos cabelos que a minha cliente tinha. Porque qual era o corte dela? Um cabelo graduado. Ela veio hoje ao salão com um corte graduado, representado por esses fios mais longos. Na técnica de graduação, você sabe, o fio de cima é maior que o fio de baixo, mas não o encobre totalmente, gerando expansão. Só que e na franja dela, ela tinha uma franja leve, lateral, feita em camadas, representada aqui do curto ao longo. Só que essas bolinhas escuras aqui estão representando a queda que essa minha cliente teve, que me inspirou a conversar com você sobre isso. Ela teve uma queda muito forte devido à questão de doença, o cabelo está nascendo, está recuperando e estava mais ou menos com, olha lá minha cabeça, assim, ó, olha lá, vocês entenderam? Eu vou ficar de costas aqui, ó, olha lá, estava assim, uma figura, vamos imaginar que o meu corte fosse, que aquele molde lá atrás é a vista frontal. A minha cabeça representa os cabelos curtos, olha lá atrás, que estão crescendo. É uma figura, ó. Tá vendo? Olha lá. Só que eu tenho o corte oficial, que é uma graduação, que expande, ó. E eu tenho uma figura circular crescendo. Isso na franja, olha lá, ó. É mais complicado ainda. Fios curtos, olha lá, representando o formato do crânio e a franja leve, alongada e lateral. E a cliente me falou, Paulo, não estou conseguindo arrumar mais a minha franja, estou com dificuldade. Só que daí ela pode pensar que é o teu corte, que é alguma coisa na tesourada que tu deu, alguma coisa que não está conseguindo fluir, e a gente precisa entender e explicar para essa cliente, mostrando as linhas de crescimento, pegando o secador, como eu mostrei, e jogando ar para perceber quantos fios novos, em que tamanho eles estão, em que fase, para poder... Ela sabendo o que tem, ela se acalma. Ela sabendo que está em fase, ela entendendo o que tem, ela se acalma. Mostrando que a escova dela, talvez na raiz tenha que ser uma escova um pouco menor, para conseguir pegar e dar polimento lá na raiz naqueles cabelos curtos. Depois ela pode trocar por uma maior, que o calor tem que ser distribuído, porque existe um corte dentro de outro corte, feito pela natureza, feito pela queda, que hoje retorna e cria uma figura circular, olha lá, aqui, circular, dentro de outra, seja ela qual for, podendo ser uma camada. E isso, em cabelos com camadas, piora mais ainda.